Isaías, capítulo 52, verso de número 5. E agora, que tenho eu aqui que fazer, diz o Senhor, pois o meu povo foi tomado sem nenhuma razão? Os que dominam sobre ele dão uivos, diz o Senhor, e o meu nome é blasfemado incessantemente todo dia. Portanto, o meu povo saberá o meu nome. Por esta causa, naquele dia, porque eu mesmo sou o que digo, eis-me aqui. Quão suaves são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia o bem e que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Muito bem. Olha a primeira situação em que Deus ele fala a respeito do seu povo, que havia descido para o Egito e ali foi escravizado pelo Egito, pela Assíria, e diz o texto aí que fizeram isto sem nenhum motivo, quiseram oprimir o povo de Deus, mas Deus, olhando para o povo que foi tomado sem nenhuma razão, e aqueles que dominam sobre eles dão uivos, ou seja, estão alegres, estão satisfeitos, porque agora conseguiram dominar o povo de Deus. Agora conseguiram escravizar o povo de Deus. O que nós temos visto aqui são as nações que, ao conseguir dominar o povo de Israel, naquela ocasião, era um meio de se alegrar, não tão porque eles conseguiram dominar o povo, porque eles já conseguiam fazer isso com todos os outros povos. Eles eram aqueles dominadores da época e não existia povo nenhum que pudesse resistir ali ao seu poderio. E agora eles estão alegres por ter também dominado esse outro povo, mas aqui há um triunfo para eles muito maior, porque eles entendem que eles conseguiram vencer o Deus Todo-Poderoso, eles conseguiram vencer o Deus de Israel. Constantemente eu tenho dito aqui na igreja que naquela ocasião, na história desses povos, quando dois se deparavam em guerra e peleja, e um deles, lógico, sai vencedor e consequentemente o outro aí perdedor, o vencedor ele tem que conseguiu vencer o Deus do exército outro. Aí é colocado que o Deus do exército vencido é um Deus fraco. E que o do vencedor é o verdadeiro Deus, o Deus que realmente é poderoso. E quantas vezes eles foram derrotados pelo povo de Israel e foi posto que, então, o Deus de Israel é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus grande, mas houve momentos em que o Senhor Deus permitiu que o seu povo fosse levado em cativeiro. Isso por causa da própria desobediência do povo. Mas, em contrapartida, o povo que dominou, no caso aqui Egito, no caso daqui da Síria, que agora conseguiram dominar o povo de Deus, eles estão alegres porque o Deus Todo-Poderoso perdeu a guerra, perdeu a peleja. E eles estão satisfeitos por demonstrar a fraqueza do Deus de Israel. Essa é a ideia. Acontece que Deus dos altos céus estava olhando para isso e considerando o que essas nações estavam fazendo com o seu povo. E agora, alegres, satisfeitos, dando uivos de alegria e satisfação por ter vencido, dominado, e agora estão oprimindo um povo
na face dessa terra, que é o povo de Deus. Mas o que eles não sabem é que Deus havia permitido e que agora Deus está entrando no meio da guerra. E Deus vai reverter a situação para mostrar que o verdadeiro Deus é Ele. Ele, o Criador dos céus e da terra. Ele é o Deus Todo-Poderoso. E não existe outro Deus que possa ser parecido, igualado a Ele. Acima dele, nem pensar. Agora, nem igual. Não existe outro Deus. Então o Senhor, Ele vai providenciar um meio de salvação desse povo. E no verso de número 6 está escrito: portanto, o meu povo saberá o meu nome. Por esta causa naquele dia, porque eu mesmo sou o que digo, eis-me aqui. Então, quando este povo virou as costas para Deus e deu ocasião para que o inimigo prevalecesse, para que o inimigo avançasse. E agora, qual que é o nome que está sendo blasfemado? Não é o nome do povo, não é a nação que está sendo, é o nome do Senhor. Então, quando há uma intervenção, irmãos, aqui é do próprio Deus. Porque Deus, Ele agora está velando pelo seu próprio nome. Então o Senhor vai providenciar uma salvação. E Ele próprio vai se apresentar ao povo e vai dizer: eis-me aqui. Deus está dizendo: eu vou me revelar ao homem. Eu vou me revelar ao povo, para que o povo saiba que existe um Deus Todo-Poderoso que peleja, que guerreia e que vence. E aqui fica anunciado isto. E se nós observarmos o verso de número 7, o Senhor, através do profeta Isaías, diz então: quão suaves são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia o bem e que faz ouvir a salvação de Sião, e diz: o teu Deus reina. Porque os pés destes são considerados como os pés formosos, são aqui então suaves sobre os montes, porque esses são aqui detentores da melhor mensagem, da mensagem mais excelente que se possa ouvir diante dos homens, dizendo: enquanto que as nações estão dizendo, o Deus de Israel foi derrotado. Não, ao contrário, o nosso Deus, Ele reina, o nosso Deus, Ele vive, e nesse anunciar dessas boas novas até o homem, quando essas boas novas chegam, então boas novas, o Evangelho chega até o indivíduo, levado por aquele que tem uma experiência com Deus, que passou a conhecer a Deus. Deus, Ele reina, Ele é vivo, Ele é real, Ele não perdeu, não. Ele continua soberano. Por um certo momento, Ele entregou o povo nas mãos do inimigo para confundir os seus adversários, enquanto que os adversários estão se alegrando pela derrota do povo, pensando que Deus foi derrotado. Não. O homem foi derrotado, mas o nosso Deus continua reinando. E aqui estão alguns anunciando, pregando as boas novas e dizendo a Sião: o teu Deus reina. Então agora chegou o momento de sair desse jugo, dessa escravidão. Saia desse lugar de trevas, saia desse lugar onde estão te oprimindo e venha para a presença do Deus Todo-Poderoso. E o Senhor faz isto por causa do quê? O Senhor faz isto por causa do seu próprio nome. Deus não faz isto pelo povo somente. Deus não faz isso somente pelo homem, nas suas falhas, nas suas fraquezas. Não. Deus, Ele faz isso para o louvor e a glória do seu nome. E assim Ele entra na história do homem, transforma a vida do homem, muda a vida do homem,
faz uma reviravolta na vida do homem, para que os seus inimigos olhem e observem verdadeiramente o Deus Criador dos céus e da terra é o Deus Todo-Poderoso. Paulo escrevendo à igreja de Éfeso, ele diz, e nos ressuscitou juntamente com ele. Com ele quem? Com Cristo. Então, o Senhor Deus providenciou a salvação. E qual é a salvação? O seu próprio Filho. Enquanto que o homem não consegue observar os seus mandamentos, enquanto que o homem não consegue viver por si só na presença de Deus, então o Senhor vai providenciar um meio de salvação para o homem, de mudança na vida do homem. E assim então Deus entrega o seu próprio Filho para morrer na cruz do Calvário, para pagar o preço do nosso resgate. Se o Egito escravizou, se a Síria escravizou, que as nações escravizaram, então Jesus veio para pagar o preço do resgate. E quando Jesus morre na cruz, está pago o preço. E agora o Senhor Deus, Ele está olhando para esses homens em escravidão e está resgatando, porque Ele tem direito agora sobre essas vidas, pois o preço foi pago e um alto preço. E Jesus então morreu, mas ao terceiro dia, Deus o Pai o ressuscita dentre os mortos. E quando Deus o ressuscita dentre os mortos, diz Paulo aos Efésios, capítulo 2, e o versículo de número 6. E nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Agora nós estamos num ambiente, agora nós estamos num lugar que nós não seremos mais escravizados, nem pelo Egito, nem pela Síria, nem pela Babilônia, nem por diabo nenhum, por inferno nenhum seremos mais escravizados. Agora verdadeiramente estamos livres. É o texto que Jesus disse em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o verso 36, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Embora peregrinando aqui nessa terra, no meio da Síria, do Egito, da Babilônia, seja onde for, nós nunca mais somos escravos, porque agora alcançamos a verdadeira libertação, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Então Deus, Ele nos ressuscitou juntamente com Cristo e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Para que Deus vai fazer tudo isso? Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça. O que é graça? É favor imerecido. Aquilo que o homem desprezou, aquilo que o homem não quis, o Senhor Deus foi lá e revelou a salvação. A presença maravilhosa. Olha, o benefício. O que é bom estar na presença de Deus, que outrora fora desprezado, mas agora Deus disse, não, tu és meu, eu te chamo pelo teu nome, e eu te resgato, eu vou te redimir. E o Senhor fez isso, não foi escolha minha, não foi escolha tua, a escolha foi de Deus. Deus nos escolheu, Deus nos chamou, Deus nos elegeu e Deus nos colocou na posição que hoje nós estamos. Não porque nós merecíamos alguma coisa, não, é por causa da sua graça. Ele quis mostrar as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque nós somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Irmãos, o Senhor, Ele proporcionou para nós esta maravilha de salvação em Cristo Jesus, onde agora nós estamos.
O Senhor iluminou os olhos do nosso entendimento para que nós pudéssemos saber, conhecer a esperança da nossa vocação e quais são as riquezas da sua herança nos santos. Então, se aqui Isaías, o povo abandona Deus e é escravizado pelas nações, Deus proporcionou agora a salvação por meio de Cristo Jesus e está resgatando e formando um povo na terra. E este povo é um povo livre, porque este povo agora está em Cristo Jesus, assentados nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Portanto, você é uma pessoa livre, livre para adorar, livre para servir, livre para ser uma pessoa alegre e realizada na presença dele. Não viva de cabeça baixa, não viva desanimado, não viva aí oprimido pelas situações adversas dessa terra. Olhe para Jesus, autor e consumador da tua fé, e comece a semana, olha, dispostos, destemidos, encorajados, fortalecidos pelo poder do Espírito Santo do Senhor. Somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então a escolha foi de Deus. Ele nos escolheu para sermos uma bênção. E agora, o nome do Senhor não vai ser mais blasfemado, não vai ser mais, irmãos, maculado. Ao contrário, o próprio Deus, pelo seu Espírito, está agindo em nós, operando em nós, abençoando a cada um de nós, para que o nome dele seja glorificado entre os seus inimigos. Você faz parte dessa grande obra que Deus tem realizado na terra. Portanto, comece a segunda-feira, comece o dia bem. Deus, Ele te ama e provou o seu amor, dando o seu Filho único para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. E agora, o que fazemos com essa salvação? Vamos glorificar a Deus, vamos agradecer a Deus e vamos tomar posse daquilo que é nosso, daquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário por cada um de nós. Amém? Que Deus continue abençoando a cada um de vocês.